Um abraço, seja bem-vindo. CFA, seu canal de comunicação. Aqui nós conversamos sobre política, aqui nós conversamos sobre você. Olha, tá vendo aí embaixo? Inscreva-se, clica aí, se inscreva no canal, venha fazer parte desse universo. Clica no sininho também. Toda vez que eu incluir um novo vídeo, você vai ficar sabendo de novidades. Nós tivemos uma experiência recente, mas que ela se perde aí no processo de diálogo internacional, que foi a Constituição da CELAC. Que o Brasil saiu em 2020. Os organismos internacionais ainda do continente americano ainda são meio que colonialistas, né? Você pega a OEA, a Espanha ainda está lá como Estado-membro da Organização dos Estados Americanos. E a CELAC é uma posição política de constituição de um espaço de diálogo e de construção de conhecimentos, né, e de políticas públicas que envolve os países latino-americanos e caribenhos. Como é que você vê essa tentativa em 2010 para a criação da CELAC? Olha, eu acho que primeiro ela responde à Constituição, né? A nossa Constituição em 88, que é a Constituição Cidadã, para mim é altamente avançada. Sobretudo até pela correlação de forças que se tinha à época. Ela prevê o esforço brasileiro na construção da amizade latino-americana. Não prevê isso. Não é uma coisa que foi criada do acaso, né? E é um discurso totalmente liberal, se você for olhar. Esse discurso de cooperação, de que amigos não brigam, é um discurso liberal, não é um discurso socialista, não é um discurso comunista, não é como acusa o Bolsonaro e a turma dele, né? Chega, mas isso é coisa de comunista, não, isso é coisa de liberal. É o liberal que fala isso, sabe? O comunista fala outra coisa. O comunista fala de meio de produção, o comunista fala de que é preciso tomar uns meios de produção para que você tenha um poder político de fato e possa implementar políticas que atendam ao proletariado e seus amigos e tal, né? Mas assim, esse discurso é liberal, é um discurso de burguesias que disputam seu interesse. Já que eles querem fazer um país voltado para o agronegócio, seria interessante para o agronegócio discutir. Que seria o quê? Possibilidade de fluxo do seu produto. Além das que existem, você tem outras. Quer dizer, não estou fazendo discurso socialista nenhum. Tem o discurso do lucro. É o discurso de um liberal. Diferente de um liberal que pensa, né? Não um liberal que sai na cornofice. Né? Então, eu vejo que esse período áureo que foram de governos sociais-democratas, mas assim com discursos progressistas, né, com práticas progressistas, eu vejo que foi um grande avanço. Eu acho que a gente iniciou um processo que eu me atreveria a dizer de descolonização, sabe? Um processo que a gente pensa com a cabeça do latino-americano. Que a gente pensa com a cabeça não do europeu ou dos Estados Unidos, sabe? Como se a gente pudesse fazer um Ctrl+C e Ctrl+V, não, a gente está criando. Evidente, quando a gente cria, é mais esforço, você vai enfrentar outros interesses, porque tem os Estados Unidos que está preocupado com o seu quintal, né? E isso vai piorar muito, as pessoas estão naquela felicidade com Biden. Pô, os democratas são aqueles que pegam firme no nível de América Latina. Isso, a política externa deles é tradicionalmente voltada para a América Latina. E o Biden foi o cara que ajudou a orquestrar uma série de golpes, entre eles da Dilma. Tá? Então essa coisa de, o Biden, não, peraí, o cara é simpático, é um velhinho sorridente. A CIA sobre a articulação dele aqui no Brasil teve um papel importantíssimo em 2016. Então, eu não tenho essa alegria. Né? Tudo bem, teve foi uma vitória necessária no sentido de você barrar um ovo. Né? Mas assim, não é a panaceia, né? A nossa luta continua longa, né? Mas efetivamente eles vão voltar a interferir aqui, a gente vai e como interferiam antes, e é por isso que eu acho que tanto a CELAC quanto a Unasul, elas foram mecanismos de grande valor na tentativa de encontrar um caminho nosso. Então nós começamos a enfrentar o sistema. Não foi quando a gente enfrentou o sistema nenhum. A gente continuava reconhecendo o sistema como estava posto, reconhecendo a hegemonia dos Estados Unidos, inclusive,
Em momento algum se questionou a hegemonia dos Estados Unidos. Né? O que se reivindicava era, nós somos uma potência média e a gente quer ter um papel no jogo. E papel no jogo significa a gente buscar mecanismos, né, de favorecimento da nossa burguesia. E é aí que me assusta, a nossa burguesia jogou tudo fora. Sabe? A possibilidade que ela tinha de exercer um papel mais proativo, ela abriu mão. Ela preferiu ser rentista. Ela preferiu isso. Quer dizer, a um nível de defender hoje a venda de 25% do território nacional para estrangeiros. Exato. A gente chegou a esse ponto, cara. Você olha e fala, pô, sabe, essa escolha eu não consigo entender, sabe? Quer dizer, o momento que eu posso ser uma burguesia, que posso ser mais forte, portanto, posso disputar melhor os meus interesses numa África, meus interesses no próprio continente, né? E com isso, evidente, eu vou estar produzindo, eu vou estar gerando emprego, vou estar gerando renda, eu vou cair num grau de dependência em que eu preciso abrir mão do meu país, vendo essa coisa, vendo o que for necessário, mate quem tiver que matar, né? Porque efetivamente é isso, você vai matar de fome, você vai matar por falta de atendimento de saúde, vai matar por falta de emprego, né? É uma das coisas que eu fico rindo, eu brinco com a minha filha, eu falo, são tão cara de pau que vão falar que o cara do Uber é um momento de empreendedorismo. Não, o cara de do liberdade. Uber, de liberdade. O cara do Uber é explorado, pô. lascado. É lascado, pô. O dia desse tava chegando um sujeito, a gente pediu comida de bicicleta com aquela coisa. Eu falei, filha, se brincar de bicicleta, o cara tá aí, ele tá alugando. Não tem nada dele, pô, nada. Sabe? Então dizer que isso é exemplo de emprego. Cara, por que a gente vai falar de empreendedorismo se a gente não consegue criar emprego? É difícil falar isso, né? Mas assim, voltando, eu acho que... Você vai ter empreendedor se não tem quem consuma. Exato, sabe? Quer dizer, a gente... É uma lógica do capitalismo que não funciona, pô. E a nossa burguesia abriu mão, porque para bem ou para mal, com todas as críticas que eu tenho a algumas condições, o fato é que o caminho estava correto. Sabe? O caminho estava correto, você estava abrindo espaços. E de repente a burguesia abre muito isso. E a gente cai nisso agora, no eterno patinar e não sair do lugar. E nós vamos, né, Américo, de uma mudança muito drástica num período curto de tempo. Por exemplo, nós saímos da retomada da nossa política de produção naval, a apresentação do projeto de lei de cabotagem que foi apresentada pelo Bolsonaro, que libera a utilização de trabalhadores estrangeiros dentro dos nossos portos. É um processo de desregulamentação de uma linha produtiva e da geração de trabalho assim imensa. E de cada vez maior, de uma maior dependência, né? Isso. Você falou da questão do papel que essas organizações tiveram nesse processo de cooperação. A pandemia, ela está fazendo com que os estados latinos-americanos eles se aproximem, eles estão criando aí processos, né, tanto econômicos como de saúde pública, de autoajuda, e o Brasil foi para geral de novo. Não, a gente vai continuar na geral. A postura do governo brasileiro é uma postura inconsequente, não só do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista político externo. Sabe? Nós não temos um projeto de política externa. É isso. Sabe? Cabe ao Itamaraty, nós temos uma inteligência. O atual chanceler em nada representa o que nós somos em termos de Itamaraty. Tanto que eles pegaram zero à esquerda para poder trabalhar com... Porque nenhuma pessoa minimamente capaz se prestaria ao papel que o Ernesto se presta. Isso aí... Eles pegaram um sujeito sem trajetória nenhuma. Américo, assim, me diz uma coisa. Teve um afastamento significativo de chanceleres dentro, que se afastaram mesmo, né? Estavam já em idades e resolveram se afastar desse processo. Uma coisa tão horrível, né? Qual é o processo normalmente que se segue, né? Você pega um sujeito que tem uma trajetória, o cara vai ser um chanceler, mas ele tem uma trajetória e tem uma liderança. Pode ser uma liderança mais conservadora, mais à direita, pode ser uma liderança mais à esquerda e tal, mas assim, são pessoas que têm uma trajetória, que têm uma produção intelectual, inclusive, que tem tutano, né, e que tem uma liderança entre os seus. O Ernesto não tem nada disso. O Ernesto não traz trajetória, o Ernesto
não tem liderança, não tem, né? Ele foi agora em Davos de novo criticar a China de novo, né? Exato. Ele fala, porra, que isso, cara? Tá dependendo dos... Sabe que às vezes eu fico pensando? Quem esses caras pensam que nós somos na fila do pão? Né? Quem nós somos na fila do pão? Pô, a gente era uma sexta economia. A gente caiu. Vai cair mais. Isso daqui não é discurso de oposição. As pessoas têm, a gente entrou agora numa política esotérica, né? O governo não dá certo porque é mal olhado, porque está com a estrela caída, porque, sabe assim, não tem racionalidade nenhuma, é sempre discurso esotérico. Daí eu não estou desejando mal a ninguém, eu só quero que o Brasil dê certo. Não é essa política que vai fazer ele dar certo. Não é. Ponto, isso é fato. Né? A gente tem 2 anos mostrando claramente isso. Né? E o Ernesto, ele é um cara que não apresentou nada, não apresentou um projeto. Não apresentou. Efetivamente, o que nós queremos? Sabe, qual a estratégia que nós vamos ter definida? Quais são as táticas? Pô, desde a época dos militares, na década de 80, eles tinham uma boa relação com a China. Pô, tô falando que aqui se falava do inimigo comunista, etc. Você tinha uma relação de excelência com um governo comunista. Sabe? Biden vai estabelecer uma outra relação, vai ser uma relação de cooperação, ele sabe que ele precisa disso. Sabe? Trump brigou com a China, mas brigava de retórica. Na prática mesmo, não. Na prática, brigava e atingiu o Brasil, né? Exato. Porque a briga nos acordos firmados, não, eu quero aumentar minha venda de soja para vocês. Exato. Ó. Larga aquele cara lá de baixo lá e compra a soja de mim. Exatamente. Pô, eles se deram bem, né? Eles compraram a soja dos Estados Unidos e deixaram de comprar a nossa. Então, assim, e eu acho que vai piorar, sabe? Porque me dá um desespero ainda. Porque aquela velha história, que tá ruim, mas pode ficar pior, e vai ficar. Porque efetivamente a gente vai ser nessas posturas do Ernesto, que são posturas do governo, tá? Que o presidente tem autoridade para chegar para o Ernesto e falar, meu amigo, cala a tua boca, e o cara teria que calar, e ele não faz isso. A gente vai ser visto como centro do trumpismo mundial. E é isso que o cara precisa, mas ele precisa do inimigo. A gente está se oferecendo como inimigo do cara. Porra, sabe, só que a gente é inimigo dos Estados Unidos, é inimigo da China, briga com os vizinhos próximos. Me parece, sabe aquele cara doido que assim, briga com todo mundo e termina sozinho? É isso, a gente isso não é uma política estratégica para você utilizar a própria Constituição e endurecer o regime? Pode ser. Então, o sonho desse cara é um golpe, é nítido, a liberação de aquela licença para matar, eu esqueci o nome Não, que ele está agora, inclusive com lei, na GLO, que ele quer isenção, militar pode matar à vontade, que não vai ser responder nem processo. E você libera a arma à torta direito, não tem educação, não tem. Quer dizer, o cara quer Agora é uma aposta muito grave, pô, porque assim, a gente está falando de país de dimensões continentais, a gente está falando de uma população, vamos chamar, eu não gosto desse termo porque foi cunhado aí pela galera da Globo, mas vamos usar, de um Brasil profundo, que ninguém tem noção do que é isso. Quer dizer, no momento que esse ódio estourar, meu amigo. Você acha, Américo, que esse processo fratricida, esse processo de desconstrução desse Estado Nacional, que é forjado lá atrás, ele retomará processos separativistas se continuar Acho que a gente está correndo sério risco, Fábio, de a gente perder essa unidade nacional. Sério risco. Porque a gente está dividindo o país em interesses. Na verdade, a gente tem corporações. Quando o governo coloca, esse povo do Nordeste. Sim, coloca e faz, né? Porque a política, vamos pegar agora a questão dos caminhoneiros. O cara decide resolver o problema jogando na conta dos governadores. Isso. Pô, você está fazendo o quê? Você está tirando a liderança central. Tá? E está, além do discurso, que é um discurso racista, preconceituoso, você está criando práticas que são práticas de detonação do país, de detonação de sua unidade. Então, me preocupa severamente. Porque a gente corre um sério risco de perder uma unidade que não foi uma coisa, foi uma coisa construída. Isso. Há muita força bélica. Há muita força bélica por meio da escravidão. Né? Porque sempre o pessoal fala, porque os portugueses, não, foram os escravos. Efetivamente, a mão de obra escrava é que manteve essa economia e o país funcionando. Quer dizer, o que cimenta
esse país não foi a geopolítica portuguesa. Foi exatamente os escravos, os africanos, indígenas que foram forçados, né, a exercer na cadeia produtiva todas as funções necessárias, porque efetivamente o nosso colonizador, que vai dar essa elite que a gente tem, sempre foi um verdadeiro inútil. E todos os levantes, né, seja ainda na época do Brasil Império, ou até mesmo em 32, na Revolução, no que se chama no Levante de São Paulo, o Estado agiu e agiu pesado. Exato. Para manter essa unidade. Agiu pesado, mas também fez concessões. Se a gente Sim, pensar, sim, né? sim. Não, mas eu concordo contigo. Mas ele impôs, ó, não, aqui não, a gente senta à mesa e conversa, mas... Aí eu te pergunto, como é que a gente pode pensar esse agir pesado hoje? Hoje não, a partir de Temer. A gente não tem uma liderança moral. É isso. Esse é o problema. A gente pensa, mas esse é ideal. Nem a direita, nem a esquerda, nem ao centro. Não tem. Você não tem. Sabe, quer dizer, agora a eleição do Arthur Lira, não foi o Centrão que procurou o Bolsonaro. O Bolsonaro que procurou o Centrão. Quer dizer, o chefe do Estado brasileiro procura aqueles que se alugam. Eu acho que é uma coisa positivíssima nessa eleição, tá entendendo? Que foi acabar com esse conceito que a Globo quis criar de uma direita liberal. Né? O que não existe, pô? É um bando de vendido. Na verdade, não é centrão, é direita. Vamos ser sérios. Isso. Centrão é uma direita, porra. É, porque a Globo quis criar. Não, é uma ultradireita, né? E uma direita liberal, democrática. E não, ficou claro que não existe nada disso. É um bando de entreguista. Não, é engraçado nesse jogo da Globo. Eu adoro essas caracterizações, né? Dória era o Biden brasileiro. Então era... Aí tudo a mais à direita era extrema direita. Tudo à esquerda é extrema esquerda. Isso. Quer dizer, PT passou a ser extrema esquerda, o PT é social-democrata, né? Mas assim, passou a ser extrema esquerda. Tu olha assim e fala, cara, cada conceituação... A Globo adora. Eu quero aqui te escutar um pouco sobre esse processo que a gente viveu na América, principalmente na América do Sul, entre 2000 e 2015, né? Nós tivemos uma ascensão de governos, né, progressistas, ligados ao desenvolvimento nacional, com plataformas de desenvolvimento nacional, que trouxe por exemplo, uma nova realidade para vários países, a exemplo de organismos, de empresas multinacionais financiarem o golpe na Bolívia por causa do lítio, né? E vamos, viu? O governo da Bolívia boliviano vai colocar o carro elétrico com bateria de lítio agora em 2024. Eu não sabia. Eles estão com o processo, retomaram, tinha parado depois do golpe, mas já retomaram e vão colocar baterias para armazenação de energia solar a preço de custo que o trabalhador vai comprar. Vai uma desconstrução do mercado capitalista aí na área de energia. Como os caras vão conseguir manter isso agora, né? Mas eu quero te escutar. Nós tivemos aí Bolívia, Chile, Equador, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai. E isso cai de uma forma rápida, fruto desse crescimento dessa ultradireita conservadora. Como é que você vê isso? Que esse crescimento da ultradireita conservadora é um movimento mundial, não é só aqui. Mas como é que você analisa esse processo? É um processo cíclico mesmo? Já que não há ruptura com o sistema, o próprio ciclo do sistema? Sim, e vejo da seguinte forma também. Vamos lá, estou pensando em termos se fala que os marxistas não têm teoria das relações internacionais, né? Que Marx pensou em Estado e tal, mas esquece que existia um cara chamado Lenin, né? Que falou do imperialismo, exatamente fazendo a junção da burguesia com o sistema financeiro, né? Então, por que eu falo isso? Efetivamente, o Estado é o balcão de interesse da burguesia, das burguesias nacionais que estão em jogo. E aí, para responder a tua questão, nós temos lugar enquanto burguesias, que é o velho local do fornecer produtos, commodities,
e comprar a tecnologia. É a velha divisão internacional do trabalho que a gente aprende, né? A gente vende a madeira para o cara processar e nos devolver como mesa, como cadeira e tal. Efetivamente a gente buscou alternância disso, né? Como fez os Estados Unidos no século XVIII, né? Que foi exatamente chegar, não, peraí, vamos reverter, eu também quero produzir, pô. Sabe? Eu posso não ter a condição de ser central como você, mas eu quero ter pelo menos uma condição, digamos, semi-periférica aqui nesse jogo. Né? E eu acho que isso existiu, sabe? Eu acho que os governos que marcam esse período, né? Lula, o Evo Morales, por exemplo, eles estavam com a intenção de efetivamente trazer uma política que pudesse garantir pelo menos 3 pratos de comida na mesa do trabalhador. Né? E foi muito mais que isso. Né? Se a gente pensar no Brasil, você teve reúne, você teve a possibilidade que muita gente não tinha, né, durante anos, de ir para dentro de uma universidade. Agora, 2 coisas que eu vejo que são extremamente complicadas. A primeira, você está mexendo com interesses externos. Ponto. Então a gente não pode jogar pensando em fazer um jogo fora sem saber que o outro que está lá na ponta está interessado em viabilizar você. Porque quando você mexe com o jogo, você também está mexendo com as outras burguesias também, né? Então você tem que saber se a tua burguesia está afim de fazer. Isso. Você tem que ter essa noção do tipo, você vai comigo? E eu acho que ficou muito claro também o seguinte: é preciso ter o poder político. Efetivamente não teve esse poder político. E poder político e econômico. Né? Ah, mas pô, tu era o presidente, você tinha caneta. Não é assim. Para a caneta funcionar, você tem acordos. Você tem acordos com o parlamento, você tem acordos com a sociedade, com o sistema produtivo, você tem um conjunto de acordos. E se a gente pensa a nível de América Latina, nós temos uma aristocracia que se veste de burguesia que não quer mudar. Para ela está muito cômodo. Você pode ter um outro setor ali que mais moderno, que queira um outro ganho. Então você aproveita uma outra contradição. Então, assim, eu acho que nós testamos o limite e foi válido, porque nós conseguimos fazer avanço. Não adianta falar que não teve avanço. Né? Eu penso a nível de Brasil. Eu fui assessor de relações internacionais nessa época. A gente via com recursos públicos a possibilidade de mandar alunos para ter experiência internacional. Não está falando de 1 ou 2, está falando de um bocado. Ah, mas você jogar dinheiro fora não é, não é. Na década de 90 eu nunca tive uma experiência internacional porque não tinha dinheiro, pô, e não tinha política para poder me permitir. Eu tinha um bom desempenho? Tinha. Era um cara dedicado? Era. Mas isso não era o suficiente, voltando à nossa conversa anterior, para poder chegar e falar, eu vou ter minha experiência internacional. Né? Então, quer dizer, isso incomodou em grande medida essa burguesia aristocrática que a gente tem. Tanto é que quando você vê os golpes, o cara aparece com uma Bíblia na mão, o cara aparece com um discurso, né, extremamente machista, preconceituoso, racista, seja contra os indígenas na Bolívia, seja contra o negro, né, no Brasil, em outros países. Então, assim, eu acho que a gente precisa, eu elogio o governo boliviano, só não sei como eles vão fazer, que a gente precisa efetivamente ter a presença do Estado mais acentuada. Eu acho que a gente precisa aprender a fazer estatização. Você chega em determinados locais, num grupo chamado de esquerda, e você fala, pô, eu preciso falar em estatização, tem cara de área. Ele fala, meu amigo, sabe, não tem uma burguesia como teve os Estados Unidos ali no século XVIII, sabe, que esteja disposta a disputar seus interesses. Efetivamente, a independência dos Estados Unidos acontece por quê? Por conta de imposto. Porque não tinha um sentimento nacional que se criou
a partir do interesse material, que era o interesse do fluxo de produtos. Era isso. Os caras se uniram e conseguiram cair. Tanto que eles não tiveram a escravidão, que só vai acabar por causa de uma guerra de secessão e por uma atitude tática do Lincoln. Né? Quer dizer, nem o Lincoln falava em acabar com a escravidão, não. Foi uma atitude tática dele, inteligente, para ganhar a guerra de secessão. Né? Mas efetivamente ninguém tinha essa discussão. E posteriormente, um avanço, por quê? Porque tem um norte industrializado e o sul, que parece um país latino-americano, e os caras não passam trator mesmo, porque querem efetivamente vender seus produtos, precisam de mercado. Daí a gente vai pegar no Manifesto Comunista do Marx e vai falar muito bem disso. Ele dá uma explicação perfeita desse processo. Né? É a burguesia que precisa brigar com a burguesia para poder conseguir chegar ao ponto que chegou. Né? Então a burguesia nunca vai ter paz, porque ela briga com todo mundo. Né? Mas assim, a questão, acho que nos pesou foi não termos tido essa perspectiva, ou talvez trazido mais o povo. Então eu não consigo te dar uma resposta. Então você acredita que não existiu efetivo diálogo com o povo nesse processo? Uma educação política, efetivamente não. Porque senão a gente não teria caído com tanta facilidade. Quando a Dilma sofreu, o impeachment é uma grande mentira. Uma grande mentira. Ela caiu por quê? Porque ela não cedia ao centrão que é na direita. Porque ela incomodava, como os governos mais da esquerda, aos Estados Unidos. Então está falando de Obama, não está falando de Trump, não. O Bush foi mais tranquilo do que foi o Obama com os democratas. O Bush permitiu um diálogo, o Lula teve um bom diálogo. Mas então Lula usufruiu, na tua opinião, com esse apoio da burguesia produtiva, industrial nacional, quando teve o Alencar como vice? Sim. Acho que foi um campo que deu para poder trazer um apoio que a Dilma já pede. Exato. Né, quando traz o Temer como vice. O Lula, para mim, pensando em toda a história do país, para mim Lula foi o melhor presidente que nós tivemos. Tá? Como marxista-leninista, minha ideia é outra. Eu gostaria que a gente tivesse tido outros caminhos. Mas, pô, o Lula não é marxista-leninista. Isso. Então não posso exigir dele coisas que eu considero corretas. Posso. Mas ele, para mim, foi o melhor presidente. E soube transitar, tudo bem, o momento ajudou. Tá? Mas assim, não adianta só ter um bom momento se você não tem um cara que sabe aproveitar o momento. Isso ele soube. E muito bem. Acho que a Dilma pesou para ela isso, acho que pesou a ideia de... Ela tentou ajudar a indústria nacional. Ela tentou ajudar o setor produtivo. Só que o setor produtivo estava interessado nas rendas. Isso. É isso. Sabe? Então por isso quando eu chego e comento com alguns colegas, falo, gente, a gente tem que pensar em falar em estatizar, porque eu não acredito nessa burguesia. Sabe? Eu não acredito que a Fiesp esteja como lá na década de 80, pensando, e já pensou, né, em ter um processo de industrialização do país. Estou tentando lembrar do que ele foi presidente da Fiesp, paulista, foi um verdadeiro burguês, né? No sentido de, ter um projeto para o nosso país. Eu acho que a Fiesp perdeu isso. A Fiesp perdeu totalmente isso. Tanto que assim, a Fiesp tocou, por trás estava a Fiesp tocando todo o processo que foi desenhado em Washington para derrubar Dilma. Não é à toa que assim, líderes do PSDB foram, assim, um dia depois estavam em Washington. Estava em Washington para apresentar o serviço feito para o patrão que pagou. E eu reforço, ele veio na época diretamente com o Biden. O Biden era o vice-presidente do Obama e era ele que orquestrava essa porcariada toda, cara. Essa galera estava ligada a ele. Tá? Então, assim, por isso que eu vivo brincando com meus colegas de esquerda. Eu falo, de alguns setores de esquerda, não adianta pensar que o cara chegou porque chegou com uma mulher como vice, quer dizer, uma mulher que tem sangue latino, tem sangue negro e tal, mas assim, ela vai ser a primeira mulher a assinar determinadas cagadas. Foi isso. Sabe? Então acho que não tem que ter orgulho não, cara. Sabe? Acho que o jogo eu me preocupo. Dia desse eu estava participando de uma entrevista
um grupo da Telesul, né, que estava entrevistando e me convidaram para participar. E uma das perguntas era justamente essa, né? O que nós esperávamos, o que eu esperava do governo Biden. Eu não espero nada de um país imperialista como relações internacionais diplomáticas e respeitosas, sem intervenção nenhuma. Eu não quero que Biden, porque eles queriam saber o que a gente achava, o que eu achava do Biden contribuir para a queda de Bolsonaro. Eu não quero que Biden venha contribuir com queda de ninguém aqui. Quem tem que derrubar Bolsonaro somos nós. Exatamente. Exatamente, pô. Sabe, ele não pode esperar que o outro faça o gol pra gente. Isso. Pô. Não dá. Isso. A gente tem que aprender a construir nossos caminhos. Que eu acho que vai ser uma situação ruim para o Bolsonaro, por essas políticas que ele ainda insiste em tomar, acho que vai ser. Acho, sinceramente, que a coisa vai ficar insustentável em algum momento. Tá? E o que é pior, as instituições vão estar carcomidas, as nossas forças armadas vão estar desmoralizadas. Eu acho que, por exemplo, e esse processo começa agora com o Centrão, porque esse Centrão, ele se aluga e quando ele perceber que o preço do aluguel pode aumentar, ele vai querer aumentar o preço do aluguel, não só com dinheiro, mas com espaço do governo. E assim, ele vai para o espaço onde tem dinheiro. Não vai para o ministério menor, vai para o ministério como o Ministério da Saúde, vai para o ministério como o Ministério da Educação, né? Ele vai para onde ele pode fazer a política dele de superfaturar aqui, superfaturar ali e tal, né? Então, quando isso começar a atingir o partido militar, e eu acho que não vai demorar para acontecer isso, a conversa começa a ficar ruim, né? E aí o Bolsonaro, eu vejo nele uma esperteza no jogo político, porque ele foi baixo clero. Então esse jogo ele sabe muito bem fazer, né? Ele faz com uma maestria ímpar, né? Foram 27 anos ganhando dinheiro sem fazer nada, só brincando de ser baixo clero, né? De vender como disse Ciro Gomes, só apresentando nota falsa de gasolina para botar dinheiro no bolso. Ele passou 27 anos fazendo isso, tá? E fez, né? Fez bem, então ele entende desse jogo. Mas o jogo maior, que é o jogo de como é que eu vou unir esses interesses, né? Ainda tem os interesses do governo. E assim, você acha que surge uma crise no governo Bolsonaro com esta tática de jogar o Pazuello aos leões? Acho que cria, porque o Pazuello ele não é um cara de reserva, ele é um general que está na ativa. E não adianta, não tem como dissociar Pazuello de exército. Não tem, impossível. Ele está jogando exército na governo, ele não está jogando o Pazuello. Como ele já jogou a Marinha, já jogou, né? Então acho que isso vai favorecer o que o Centrão quer, né? O Centrão quer para enfraquecer o partido militar para ele poder entrar, né? E ampliar ao máximo. Quer dizer, o jogo, eu vi, vou te dizer um milagre, não vou dizer o nome do santo. Eu estava no congresso certa vez, e era a época que estava aquela coisa, Temer vai renunciar, Temer não vai renunciar e tal, né? Eu ouvi de um parlamentar o seguinte: pô, que bom, a galinha morta, eu vou poder ganhar mais. Sabe, a lógica do Centrão é isso, pô. Sabe, o cara tá sangrando, deixa eu mais sangrando porque eu posso pegar mais, o cara vai virar, pô. O cara precisa do meu apoio. Quer dizer, ele precisa do meu apoio, eu vou ganhar dinheiro. É o que o Maia saiu ontem com uma entrevista dizendo que não foram 3 bi, né? Foram 20 bi em liberações de emendas. O Maia teve impeachment do Bolsonaro no fórum. Ele teve. Mas o Maia é um dos defensores que pensa a mesma tática que o PT pensa, que é deixar Bolsonaro ir até o final sangrando e sofrendo, porque vai chegar numa situação de insolvência da estrutura do governo, né? Só que eu acho que é muito perigoso. É perigoso principalmente por algumas questões que o próprio governo percebeu. Por exemplo, o governo ele tem uma aversão à política social, mas ele percebeu que o auxílio emergencial de 600 pila garante um apoio político para o governo, tanto que eles vão fazer o auxílio agora. Agora é engraçado isso que você colocou, porque ele tem aversão, porque é um governo ultraliberal, você fala.
Só que aí entra uma contradição do Bolsonaro, que assim, a oposição não sabe, ou não está conseguindo explorar. A contradição com o mercado não quer esse pagamento. Isso. Ao contrário, o mercado quer diluir o Estado. Uhum. Quer diluir o Estado. Né? E o Guedes é a figura. Tanto que o Bolsonaro mantém o Guedes ali por motivo simples. Ele não quer caçar bronca com o mercado. Uhum. E faz uma outra concessãozinha ali e tal. E o Guedes, no ato de desespero, faz aquela chantagem dele. Parece criança animada, né? Pô, se não fizer isso, vai acontecer aquilo, né? Sabe aquela coisa das mensagens assim? Se não, eu vou te repassar uma corrente, se não passar, você vai ter azar durante 7 anos. Eu vejo o Guedes dessa forma, sabe? Se não fizer isso, vocês vão, né? Mas ele mantém para poder amenizar para o mercado. Porque para bem ou para mal, o Guedes é a chancela. Mas é uma contradição, porque ele precisa forçar ele e já entendeu isso. Você colocou bem, eu preciso do apoio popular. Uhum. Tanto que para mim, pode parecer um pensamento até rasteiro. Por que o cara está criando essa situação contra a vacina? Porque ele está com medo de povo na rua. O medo na hora que assim, eu acredito nisso, no momento que estiver faltando comida efetivamente, estiver com o país ferrado, meu amigo, não vai ter pastor que vai segurar o seu cliente. Uhum. Não vai. Você vê a Índia, né? A Índia, o governo indiano apresentou um projeto de corte de subsídio à agricultura, convulsionou. Ninguém vai aguentar passar fome, morrer de fome. É uma questão que é objetiva. Então eu acho que ele sabe disso. O Bolsonaro não é besta, cara. As pessoas falam porque o Bolsonaro é burro, não, ele não é burro. O cara não é burro. E ele sabe que ele precisa manter. É um ato de desespero. Porque ele sabe que no momento que ele estiver fragilizado, ele vai ser facilmente descartado. Tudo bem, ele fez uma jogada aí, usando dinheiro público, mas ele derrotou o Dória e derrotou o Maia. A direita civilizada saiu destroçada. Ele destruiu, pô. Dória voltou quietinho para São Paulo, Maia saiu, se ele se eleger vereador no Rio de Janeiro, o Maia foi o primeiro-ministro, né? Outra bancada dos caras, né? Se reuniram e decidiram o quê? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um parlamentarismo branco, né? Tá, vamos fazer porque o cara é otário, né? Pensa, o cara é otário, o cara botou isso no bolso e saiu, pô. Né? É evidente que isso também tem uma consequência, né? Esses caras também vão guardar raiva. Como é que você vê o papel da esquerda da centro-esquerda e esquerda nesse processo? Olha, eu acho que a luta parlamentar pra gente hoje é uma luta inglória. Nós somos a grande minoria ali. Eu acho que a gente precisa reaprender a ocupar tudo. Acho que a esquerda precisa reaprender a voltar a ocupar espaços que a gente deixou serem ocupados pela direita, pior pela extrema-direita. A gente precisa voltar a conversar diretamente com o povo. E eu acho mais, sabe? Eu acho que a gente precisa nada contra outras agendas, nada. Mas a gente precisa voltar com a agenda econômica. Então a gente precisa discutir economia com as pessoas. Eu te falo porque eu faço esse exercício. Quando alguém chega e começa a criticar, mas porque servidor público e tal, eu faço um exercício simples, chegar, não, senta aí, quem está comprando isso? Pô, você, eu falei, legal, mas além de mim, tá? E você começa, pô, o cara corta meu salário, me demite, e aí? Não, nós vamos ter agora, né? A PEC emergencial que o presidente do Senado assumiu o compromisso de aprovar até final de fevereiro, a principal proposta é reduzir 25% de forma linear do salário do servidor público. Você já imaginou o impacto econômico que isso vai ter em algumas cidades brasileiras? Vai ter cidade que vai fechar as portas. Não, isso vai piorar. É isso que a gente tem que voltar a discutir, sabe? Eu acho que o seu João, a Dona Maria, ele quer discutir o prato de feijão, como o prato de feijão vai chegar na casa dele, inclusive a Dona Maria, porque tem a mulher que na grande medida está mantendo famílias, do que outras questões. Não estou dizendo com isso que outras questões não sejam importantes. E não deixem de ser discutidas, não, né? Não deixem de ser discutidas. A gente não pode abrir mão da discussão econômica. Até porque parece que quem entende de economia é direito. Isso. Sabe? E esse discurso que os caras fazem, os caras discutem questões sociais, a gente discute questão econômica, não? Eu costumo dizer, nos meus espaços de discussão partidários,
de que o nosso partido, né, o PSOL, ele precisava retomar a defesa da redução da jornada de trabalho sem redução de salário. Mas é para a gente conversar com as pessoas começarem a criar novas perspectivas de defesa de bandeiras políticas e econômicas. Porque nós nos tornamos, Américo, reativos à ação do governo. O governo apresenta uma reforma da Previdência, a gente vai discutir a reforma da Previdência do governo. Exatamente. E qual é a nossa proposta para as pessoas? Nós não temos. Excelente a tua percepção. Porque aí, como é que a gente vai chegar enquanto uma alternativa de poder? Não chega. Você vê, eu fui candidato ao governo em 2018, e aí a FIER, ela faz o encontro. Né, eu saí aplaudidíssimo e falei para os caras, olha, vou cortar isso de vocês, isso aqui é benesses que não tem que ter, isso aqui a gente precisa melhorar, precisa garantir mais isso aqui, para que você gere emprego, porque se eu não tiver emprego aqui, como financiar emprego, você não tem como vender, que é a lógica deles, capitalistas, que não compreendem nem seu processo de defesa. E a gente tem que fazer esse exercício, sabe? Falando disso, eu quero retomar uma última pergunta aqui para a gente ir encerrando. Você falou da questão da mineração, né, da produção agropecuária, e nós temos um estado que quer se apresentar internacionalmente como um estado produtor de commodities. Né? Há uma tentativa de organização de um estado exportador de carnes finas, né? Carne já toda tratada. Um grande cartel foi criado aqui para isso. E há também a questão da produção de grãos dentro do estado. Essa política externa se coaduna com a defesa e aprovação do garimpo dentro de Roraima? Ou você acha que essa política de defesa do garimpo vai inibir o crescimento dessa política de commodities? Olha só, excelente questão. Eu acho que essa política externa, essa não política externa, né, porque efetivamente você não tem, ela atira para a ideia de um país altamente dependente do sistema dos países centrais, em especial os Estados Unidos. Né? Ela não tem a perspectiva de um mínimo de soberania. Essa conversa de Brasil acima de tudo, mentira. Isso é retórica. Né? Questão de commodities. O que eu acho que o nosso empresário precisa perceber, vou pegar o exemplo da China, estou gostando de ler sobre a China. Por que a China compra os grãos? Ela compra para ela beneficiá-lo. Por quê? Porque quando ela beneficia, ela amplia a cadeia produtiva. Ela ampliando a cadeia produtiva, ela bota gente para estar com o pé no chão da fábrica. Né? E cria fundos para investir em tecnologia, etc. Quando a gente se vê apenas como produtor de commodities, a gente cai num grau de dependência muito grande. Muito grande. Um grau de dependência que depende aí, não vou dizer só da questão das intempéries naturais, que isso a gente pode resolver com tecnologia, mas das intempéries econômicas e políticas. Bem, CFA, canal Fábio Almeida, seu canal de comunicação. Aqui nós falamos de política, aqui nós falamos de Roraima, mas procuramos falar principalmente da tua qualidade de vida. Excelente. Primeiro eu quero te agradecer, Fábio, dizer da minha admiração por ti, pelo teu trabalho.